Ô Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã e te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede de vida. A Tua palavra diz que as Tuas misericórdias não têm fim, elas se renovam todos os dias, se renovam a cada manhã. Grande é o Teu amor e grande é a Tua fidelidade. Nós te agradecemos, louvamos a Ti, porque o Senhor tem sido tão bom conosco todos os dias. O Senhor tem guardado a nossa vida e tem nos preservado. Fala conosco nesta manhã, na continuação deste tema relacionado à batalha espiritual. O Senhor fale profundamente conosco. Eu oro, eu te agradeço. E eu sei que o Senhor vai se manifestar de maneira tão amorosa e ao mesmo tempo poderosa na nossa vida. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, a pergunta que eu deixei para vocês é a seguinte. Bom, como temos visto, o mal existe. A gente querendo acreditar ou não, o mal existe. E ele quer nos destruir. Nós temos visto isso. Agora, a pergunta que eu deixo é: como enfrentar o mal? Como é que nós podemos enfrentar o mal? Quais são as armas que estão à nossa disposição para esta luta, para esta batalha? Eu gostaria de ler aqui a sua opinião. Como é que a gente enfrenta o mal? Como? Quais são as armas que o Senhor nos deu, nos colocou à disposição para nós enfrentarmos esta batalha, esta luta? Então, se você puder, escreva aí. Como enfrentar o mal? Quais são as armas que nós temos à disposição para esta batalha? Vamos lá, escrevam por favor. Eu quero ler aqui o que vocês vão escrever. Vamos lá. A Guilmar disse: a oração é nossa arma de guerra. A Lilian disse: oração e a palavra. A Márcia colocou oração e louvor. Orar sempre. A oração. A Meire, ler a palavra. Gilberto, oração, palavra e adoração. A Cláudia Lopes, oração, louvor e jejum. O Helder, oração e palavra de Deus, oração e jejum. Orar sem cessar. Palavra, orar sem cessar. Orar e jejuar. A Beth Neri colocou: a nossa luta não é contra a carne, sim contra hostes espirituais. Vamos lá, gente. Escrevam, por favor. Oração e jejum, disse a Valdirene. Oração e jejum. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Jejum, consagração, oração. Oração, orar sempre. A Gladys colocou oração e palavra. O Glauber disse: joelho no chão, presença de Deus, sem murmuração. Vamos lá. Posicionamento, disse a Silvinha. A Nelisa, minha amiga, disse orar e jejuar. O louvor é arma de guerra, disse o Wellington Lemos. Muito bom. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um texto, gente. Anote aí, por favor, esse texto, que eu deixei, inclusive, fixado para vocês. Anote o texto lá de Efésios, capítulo 6. Efésios 6, 10. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto, gente. Paulo diz assim, Efésios 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Paulo está dizendo: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, olha só o que Paulo está dizendo agora, gente. Por isso, versículo 13. Vistam
toda a armadura de Deus. Como diz aqui a Letícia, né? Se revestindo da armadura de Deus. É isso aí, Letícia. E aí o que ele diz na continuação? Vistam de toda a armadura de Deus. E vamos ver aqui, ó. Olha só. Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. Agora vai. Cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com orações e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui está. Anote o texto de Efésios, capítulo 6, no versículo 10 em diante. Meus amigos queridos, vamos lá, vamos refletir nesse tema de hoje. É a quinta parte, falando sobre batalha espiritual. Bom, nesta série que nós estamos estudando, amigos, nós já vimos que o mal existe, ele é uma realidade, e o mal nos ataca. Você pode não querer acreditar nisso, você pode querer não pensar nessas coisas. Tem muita gente que fala, não gosto de pensar nisso, eu não quero acreditar nisso. Mas isso não muda. O mal continua existindo e ele continua te atacando. Porque a Bíblia diz, amigos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está debaixo do domínio de forças malignas. E Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Há forças espirituais malignas que tentam governar a terra. E essa demonização maligna tem uma hierarquia. É o versículo 12 que a gente leu. Qual é essa hierarquia? Principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes da maldade nos lugares celestiais. Então, meus amigos, quando nós entramos na vida cristã, nós estamos entrando numa batalha. E não é uma briga simples. Por isso que Paulo, ele diz, no versículo 10 que nós lemos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se nós não tivermos a força do Senhor, nós não vamos ganhar essa batalha. Esta guerra, gente, a gente não luta com as nossas próprias forças, não. Inclusive, até vou dizer para você, não tente lutar nas suas próprias forças e capacidades, porque senão você vai perder. O único que pode nos dar força para vencer essa batalha é o Senhor. E há promessa para aquele que entregou a sua vida a Jesus e está nas mãos dele. Esse sim recebe vitória no nome de Jesus. Mas, se nós estamos numa batalha, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Como é que você vai para uma batalha sem conhecer o inimigo? Então a gente precisa conhecer o inimigo, a gente precisa saber como é que este inimigo se apresenta. E também a gente precisa saber quais são as armas que nós temos à disposição para lutar. E hoje eu quero falar com vocês sobre o enfrentamento espiritual. Vamos falar hoje sobre o enfrentamento espiritual. Como é que a gente enfrenta o mal? Como? Para nós enfrentarmos o mal, nós precisamos de revestimento, gente. Se nós formos para a batalha espiritual sem este revestimento, nós vamos ser derrotados. Mas você pergunta, quais são as armas que estão à nossa disposição para a batalha? Quais são as armas? E eu quero ver com você hoje, então, estas armas que o texto mostra para nós. Quais são as armas que estão à nossa disposição? Eu até li com vocês aqui, se vocês quiserem, por favor, anotar. Do versículo 14 até o versículo 18 mostra aqui
Quais são as armas do Senhor, as armas que nós temos à disposição para esta batalha. Quais são as armas do Senhor? Bom, o texto, anote aí, número 1. Coloca aí, número 1. O texto mostra, primeiro, o cinto da verdade. Paulo fala do cinto da verdade. Olha, naquela época, gente, o vestido do soldado era muito comum que por baixo ele usasse uma túnica. Era um vestido mais comprido. Mas como é que este soldado poderia correr com um vestido comprido? Você, mulher, por exemplo, que usa vestido, como é que dá para correr com vestido? Não é? É desconfortável correr assim. Como é que um soldado poderia correr? Porque eles usavam aquelas túnicas compridas, né? E como é que eles conseguiam correr com aquilo? Agora, quem trazia a túnica para a posição correta de liberdade, de movimentos, era o cinto. Era o cinto. O cinto que dava mobilidade ao soldado. E Paulo aqui está dizendo sobre o cinto da verdade, que nós precisamos nos cingir com o cinto da verdade. O cinto da verdade, gente, significa: conhecereis a verdade e vocês terão mobilidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês terão mobilidade. Uma pessoa que anda com o cinto da verdade e que a verdade está na sua vida, que a verdade está nas suas atitudes, que a verdade está nas suas palavras, essa é uma pessoa livre. Uma pessoa que vive na mentira é uma pessoa presa. Então Paulo está dizendo que o que nos liberta é a verdade do Senhor e nós devemos andar na verdade. E andar na verdade, gente, é ser autêntico. Autenticidade não é a mesma coisa que impecabilidade. Anote isso. Autenticidade não é a mesma coisa que impecabilidade. Nós podemos até vir a falhar, a fracassar, por vezes. Mas aquele que teve uma experiência real com Cristo, quando ele erra, ele se entristece diante de Deus. E ele volta ao Senhor arrependido, ele pede perdão, ele acerta a sua vida e ele muda de atitude. E alcança a misericórdia de Deus. Então, é a vida de verdade, na verdade. Ser autêntico, gente, é ser transparente nas suas fraquezas. Ser autêntico é ser uma pessoa que a sua palavra vale mais do que um documento assinado. Ou seja, é o sim, sim ou não, não. O autêntico, ele aplica a palavra de Deus em todas as situações da vida. Ele aplica a palavra de Deus no seu dia a dia. Ele aplica a palavra de Deus no seu trabalho. Ele aplica a palavra de Deus nas suas finanças. Ele aplica a palavra de Deus nos seus relacionamentos. Então, ou você vai cingir os seus lombos com o cinto da verdade e ser transparente e ser honesto, ou você não pode andar em libertação. Você vê que para a gente vencer o diabo, nós precisamos andar na verdade. Para a gente vencer esta guerra, não é só oração, não é só jejum, gente. É andar na verdade. É vida prática. Porque quem não anda na verdade, não anda em libertação. A liberdade de uma pessoa, ela depende da verdade. E todo processo de libertação na vida de alguém, começa com a verdade. Por exemplo, ninguém pode ser liberto de um vício comportamental se não assumir a situação. Ninguém pode ser liberto, por exemplo, das drogas se primeiro não assumir o problema, não assumir o seu erro. Ninguém pode ser liberto de qualquer outro vício na vida, de qualquer outro problema comportamental, se primeiro não assumir o problema
que existe realmente o problema, não assumir a situação, não assumir o seu erro. Ninguém pode ser liberto se não assumir a situação, se não clamar a Deus para que Deus tenha misericórdia e que haja uma transformação na vida. Porque, gente, é a verdade que liberta. E eu pergunto a você, você quer vencer esta batalha, não é verdade? Eu pergunto, você tem andado na verdade? Colocado o cinto da verdade? Paulo está falando sobre isso. Essas são as armas que você vai enfrentar o inimigo. A primeira arma que você enfrenta o inimigo é andando na verdade. Você quer vencer essa batalha? Ande na verdade. A segunda arma que Paulo está falando aqui é sobre a couraça da justiça. Bom dia, mãe. Bom dia, pastor Williams. Você é uma bênção também, amigo. Bom, nós falamos sobre o cinto da verdade. Nós vencemos esta batalha andando na verdade, usando o cinto da verdade. Segundo, anote aí, número 2. Paulo fala agora sobre a couraça da justiça. Sobre a couraça da justiça. Gente, a couraça, ela protegia os órgãos vitais do soldado. E o apóstolo Paulo, ele estava dizendo que a nossa couraça é a justiça. O que é que te defende quando acusam você? O que é que te defende quando acusam você? Porque todos nós seremos acusados, todos nós seremos caluniados, todos nós seremos difamados. Mas o que é que nos defende? O que nos defende é uma vida de justiça. É muito interessante quando o filósofo Platão, ele encontra o seu discípulo, e o discípulo estava indignado, e ele diz assim para Platão: mestre, eu estou sendo caluniado. Mancharam a minha vida com palavras mentirosas, falaram mal de mim, falaram coisas erradas ao meu respeito. Ele foi falar isso com Platão. E aí Platão deu uma resposta muito interessante para ele. Ele disse: meu filho, viva de uma tal maneira que todos vejam que o que disseram ao seu respeito é mentira. Ou seja, você não precisa dizer nada, mas a sua vida precisa ser de tal forma que as pessoas chegarão à conclusão naturalmente de que todas as calúnias e mentiras levantadas contra você nunca foram verdadeiras. Isto que é uma vida, gente, que anda na justiça. Isso é uma vida que anda na justiça. Uma vida na justiça é uma vida que compreende o caráter de Deus e imita esse caráter. E nós temos que ser e pedir a Deus para sermos pessoas justas nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios e nas nossas escolhas do dia a dia. Quando a Bíblia fala de justiça, nós não podemos também, queridos, perder a dimensão da justiça social. Nós não podemos perder essa dimensão. Viver o Evangelho, ser profeta de Deus e cumprir o ID de Jesus é também alcançar as instâncias da sociedade. A igreja precisa levantar a bandeira da justiça. A igreja precisa. Há minorias sendo oprimidas. Há discriminação ao negro, ao pobre, né? Há pessoas que estão sendo humilhadas e esmagadas. A gente sabe disso. Não é verdade? Alguém perguntou aqui se as lives estão sendo de segunda-feira. Não, minhas lives estão acontecendo segunda e quarta, às 10 horas da manhã. Segundas e quartas. E eu tenho feito às sextas ou sábado à noite, tá, gente? Depois eu vou falar sobre isso. Mas vamos continuar aqui. Depois eu explico melhor para vocês no final. Então eu estou dizendo o seguinte, que a igreja ela precisa levantar a bandeira da justiça, porque há minorias que estão sendo muito oprimidas. Como eu disse, existe uma discriminação ao pobre, ao negro, há pessoas que estão sendo humilhadas, pessoas que estão sendo esmagadas na sua estima, produzindo miséria. E a igreja precisa se levantar como uma voz profética, proclamadora, anunciadora e denunciadora.
A profecia, gente, é denúncia. É denúncia do pecado social. Nós não podemos compactuar com o pecado social. Nós não podemos nos calar. A igreja do Senhor precisa ser portadora da justiça em todos os níveis. O evangelho, gente, tem que impactar a cidade. A igreja tem que ser uma voz de denúncia. Tem que falar contra tudo aquilo que é pecado e que esmaga o homem na miséria. Nós não fomos chamados para ficarmos alienados e escondidos dentro dos templos, dos prédios. Não, nós fomos chamados para uma luta que se estende no campo social. No seu trabalho, Deus quer que você ali seja um agente social e não compactue com injustiça, mas denuncie. E mesmo que se isso colocar em risco o seu trabalho, você não precisa ter medo, não precisa temer, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Deus vai cuidar de você. Tenha plena convicção disso. Tem gente que pensa que se vence. Olha, vou dizer uma coisa aqui muito importante. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Olha para mim aqui e presta atenção. Tem gente que pensa que vence batalha espiritual, guerra espiritual, batendo o pé no chão. Vamos para a igreja, a gente tem que se reunir, vamos bater bastante pé no chão, vamos gritar. Tem gente que pensa que vence batalha espiritual gritando, dando ordens para Deus. Ou ainda pensam que vencem a batalha espiritual gritando com o diabo. Vamos gritar com o diabo hoje, ele vai sair. Tem gente que pensa que vence batalha espiritual fazendo sessões de exorcismo, fazendo aqueles movimentos com o corpo, aqueles estereótipos para impressionar. Tem gente que pensa que é assim que se vence batalha espiritual. E pior, eu vou dizer para vocês, muitos de vocês têm entrado nesse engano. Muitos de vocês acreditam nisso. Isso é muito triste. Tem gente que pensa que vence batalha espiritual batendo o pé no chão, gritando com o diabo, fazendo exorcismo e aquela coisa toda, aqueles estereótipos todos. Muitos de vocês acreditam nisso. Isso é muito triste. Porque isso é um engano, gente. Inclusive há pessoas que pensam que são elas que conseguem expulsar demônios. Mas quem expulsa demônios não são as pessoas, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Então, para nós vencermos a batalha espiritual, nós precisamos ser discípulos de Jesus. O que vai fazer uma pessoa vencer essa batalha é a sua postura, a sua vida, a sua integridade. O que vai fazer a diferença na vida de uma pessoa e dar vitória a ela é a sua vida em que nos seus lombos está a verdade e no seu peito está a justiça. Vamos para a terceira arma à disposição que o Senhor coloca sobre nós? Vamos lá? Agora Paulo está falando, número 3, anote aí por favor, número 3. Paulo está falando sobre os pés calçados com o evangelho da paz. Os pés calçados com o evangelho da paz. Olha, queridos, a última coisa que um soldado colocava eram os seus sapatos. Era a última coisa que ele colocava. E quando ele colocava os sapatos, ele estava apto. Paulo está querendo dizer que nós precisamos estar aptos. E por onde nós formos, nós temos que levar o evangelho da paz. A casa que você entra, a empresa que você trabalha, a faculdade que você frequenta, você tem que levar o evangelho da paz. Levar o evangelho, gente, não é andar carregando a Bíblia na mão. Vou agora levar o evangelho para todos os lados. Aí o camarada chega, ele pega a Bíblia, coloca embaixo do braço. Estou levando o evangelho. Não é isso. Levar o evangelho não é carregar a Bíblia embaixo do braço ou na mão. Não. Tem gente que carrega a Bíblia na mão, mas não tem Bíblia no coração. Não tem Bíblia na vida.
Levar o evangelho, gente, o que é? É viver e se comportar de acordo com o evangelho. Isso significa que onde eu for, onde eu entrar, onde eu estiver, eu vou levar este evangelho. Eu vou ser este evangelho. Eu vou viver este evangelho. E isso tudo tem a ver, tem que ter a conotação de paz. Tem que ter a conotação de paz. E como é bom a gente estar perto de uma pessoa que exala paz, não é verdade, gente? Não sei você, mas eu gosto demais de me aproximar, de estar junto com pessoas que exalam paz. Tem gente que quando chega perto de nós, traz peso. Não é verdade? Traz chateação. E logo a gente quer se afastar desse tipo de pessoa. Mas nós temos que ter um comportamento e uma fala, que produza paz. Pergunto a você, como é o seu comportamento? Como é a sua fala? O seu comportamento produz paz? A sua fala produz paz? Quando nós formos falar com alguma pessoa, a gente deve produzir paz e não ira. A gente deve produzir tranquilidade e não nervosismo. Que na nossa fala, amigos, o Senhor nos dê uma unção em que a nossa comunicação seja uma comunicação de paz. Quantas e quantas pessoas vivem em guerra uns com os outros, não é verdade? Porque a comunicação não é de paz. É ofensa, é agressão, é guerra. Gente, a nossa luta, como diz Paulo aqui no texto que nós lemos, a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra o diabo e os seus demônios. Nós precisamos aprender a levar em todos os momentos de diálogos da nossa vida a paz. Precisamos levar a paz. Que seja assim os relacionamentos. O relacionamento com o seu cônjuge, com os seus pais, com os filhos, com o patrão, com os seus irmãos na igreja, com as pessoas na rua, com os seus funcionários. Que as pessoas elas vejam, amigos, que há uma diferença na nossa vida. Que elas vejam. Jesus disse lá em Mateus 5,9, nas bem-aventuranças, Jesus disse, bem-aventurados, felizes os pacificadores, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então nós devemos levar em nossos pés o Evangelho e a paz do Senhor. Está vendo quais são as armas que nós enfrentamos no inimigo? Palavra de Deus, gente. Palavra de Deus. Está no texto. Está no texto. É só a gente ler. Quer ver uma outra arma? Número 4. Outra arma do Senhor. Está à nossa disposição. É o escudo da fé. Está no texto, na continuação do texto. Fala agora do escudo da fé. E olha que interessante. Naquela época, havia 2 tipos de escudos. Tinha um escudo redondo e pequeno. Ele era um escudo redondo e pequeno. E tinha o grande e quadrado. Um era redondo e pequeno, o outro era grande e quadrado. E Paulo aqui, ele está se referindo ao escudo grande. Ele está se referindo ao escudo grande, que era o escudo que apagava as flechas incendiárias, que eram muitas vezes utilizadas na época para atingirem as pessoas e as casas. Eram lançadas as flechas incendiárias e aquele escudo protegia as pessoas e as casas. É esse escudo grande que Paulo está se referindo. A única coisa que apagava essas flechas incendiárias eram esses escudos, que tinham uma constituição diferente. E Paulo está falando que nós iremos receber flechas incendiárias, dardos inflamados do inimigo. Paulo está dizendo isso. Nós vamos receber flechas incendiárias. O inimigo está lançando o tempo todo contra a nossa vida essas flechas incendiárias. E por isso que ele fala desse escudo. Gente, o diabo ele não pode tocar em você. Ele não pode. Se você teve uma experiência com Deus verdadeira, se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, saiba que o diabo ele não pode tocar em você. É verdade.
Porém, ele lança à distância essas flechas inflamadas na tua casa. Ele lança essas flechas inflamadas no teu trabalho, na tua vida, na tua saúde, nos teus filhos. E com isso ele vai plantando os seus incêndios. Ele vai plantando. E quando você vê, a tua casa já está incendiada emocionalmente, incendiada espiritualmente, o teu trabalho e a tua vida estão um verdadeiro inferno. E por que isso? Por quê? Gente, porque Satanás fica lançando as suas flechas incendiárias. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que só existe uma maneira de você enfrentar essas flechas incendiárias do diabo, que é com um escudo que cobre o corpo todo. E esse escudo é o escudo da fé. É com a fé, gente, que a gente vence a tentação e apaga esses dardos do diabo. E o que é fé? Fé é confiança, fé é convicção, fé é certeza nele, em Deus. Sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. A gente só se aproxima dele pela fé. Você só apaga as flechas incendiárias do diabo confiando em Deus. Ele é a nossa defesa. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Vamos continuar, gente? Olha lá, anote aí número 5, por favor. Outra arma à nossa disposição. Arma do Senhor. Como diz a Débora Leal, tirem o Wi-Fi e deixa no 3G ou 4G. Façam isso sim, que é melhor do que usar o Wi-Fi da casa ou de algum lugar, porque às vezes pode oscilar o Wi-Fi e dar problemas. Então, coloca no 3G, 4G, vai ser melhor. Bom, agora também o texto fala, gente, número 5, sobre o capacete da salvação. Capacete. Paulo está dizendo sobre isso. O capacete, gente, protegia a cabeça do soldado. Mas o capacete também identificava o exército ao qual o soldado pertencia. E Paulo estava dizendo que na nossa cabeça tem que estar o capacete da salvação. É isso que Paulo está dizendo. Em outras palavras, só a nossa salvação em Cristo protege a nossa mente. O maior campo de batalha de Satanás contra nós, gente, é na nossa mente. Anote isso, por favor. O maior campo de batalha de Satanás contra a nossa vida é na nossa mente. É jogando as suas flechas, é fazendo você desconfiar de Deus, é fazendo você tirar conclusões e julgar as pessoas. Por isso que Paulo diz que a nossa mente ela precisa ser renovada todos os dias em Cristo Jesus. Entende isso? Uma pessoa que tem o capacete da salvação é uma pessoa que está protegida. Ela se defende. Vem os pensamentos ruins e logo ela consegue jogar fora. Essa pessoa consegue pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. O capacete da salvação é a proteção da sua cabeça. A salvação, gente, a salvação que Cristo nos deu, a gente precisa entender isso, que a salvação que Cristo nos deu, ela é ampla. Ela nos salva, não apenas para a vida eterna, mas também nos salva para hoje. Ela salva a nossa mente, ela salva a nossa vida. E quando você anda com o capacete da salvação, você está identificado, na verdade, como um soldado de Jesus, um filho amado de Deus. Mas esse capacete também nos identifica como perdoados pela graça. Ele nos identifica como filhos de Deus, mas também como perdoados pela graça. O que o diabo mais gosta de fazer, sabe o que é? É nos lembrar dos pecados que nós cometemos na vida. Você pode saber disso, que o que ele mais faz
é trazer mesmo a você os pecados que você já cometeu. É isso que ele gosta. Ele é o nosso acusador. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deus pegou os seus pecados, pegou os meus pecados, os nossos pecados, e lançou no mar do esquecimento. E deles o Senhor não lembra mais. E quando o diabo ele quiser te lembrar do teu passado, você pode lembrar o futuro dele. O seu passado já está perdoado pela graça do Cordeiro, mas o futuro do diabo é a condenação eterna. E o Senhor faz de nós vitoriosos. Gente, colocar o capacete da salvação é andar de cabeça erguida. Ande de cabeça erguida. Você foi perdoado, você foi regenerado. Você tem salvação pela graça de Deus. E você é um mais que vencedor, mais que vencedora. Portanto, não ande de cabeça baixa, porque soldado de Jesus não anda de cabeça baixa, mas anda de cabeça erguida. E não tem demônios, pessoas ou demônios que podem te acusar dos teus pecados do passado, porque hoje você está lavado no sangue do Cordeiro. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, disse Paulo. O Senhor morreu na cruz, Ele se fez pecado por nós, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém, gente? Amém? E agora, há uma última arma do Senhor à nossa disposição, que é a espada do Espírito. Número 6, anote. Espada do Espírito. Anote isso, por favor. Veja, a espada do soldado era grande e de 2 gumes que cortava dos 2 lados. Assim era a espada do soldado. Uma espada enorme, de 2 gumes, que cortava de ambos os lados. E Paulo, ele compara essa espada com a palavra de Deus. Ele faz essa comparação. E aí eu pergunto para você: você tem valorizado a palavra de Deus? Você tem valorizado essa espada? Você valoriza mesmo a palavra? Nós temos que pedir a Deus hoje, irmãos, amigos, que Ele nos dê amor por essa palavra. O problema é que nós não temos a espada nas nossas mãos. Nós temos abandonado a palavra, gente. Esse é o problema. Nós temos abandonado. Nós vamos para conceitos humanos, coaching, para outras coisas. Gostamos dessas coisas, bacana, legal, tudo tem o seu espaço e tal. Mas nós não temos valorizado, gente, a palavra de Deus. Nós temos abandonado. Nós preferimos ouvir outros conselhos e não ouvimos os conselhos da palavra. E é por isso que a gente se quebra na vida. É por isso. Nós temos que ter comunhão com essa palavra todos os dias. Todos os dias da nossa vida. Porque é esta palavra que vai fazer a diferença na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas decisões e nos nossos dias. É esta palavra. Muitas pessoas ficam buscando, presta atenção no que eu vou dizer. Muitas pessoas ficam buscando profecias das esquinas. Muitas pessoas ficam atrás disso, são viciadas em profecias, profetadas, né? Profecias entre aspas, né? Profecias que não estão na palavra, gente. Guarde isso. Profecias que não estão na palavra não são de Deus. E se está na palavra, é só você olhar a palavra. É só você ler a palavra. Você não precisa ficar correndo atrás da irmãzinha profetiza, né? Deus até pode usar alguém? Pode, não sou contra isso, imagina. Deus pode usar. Ele usa quem Ele quiser. Ele usou até uma mula para falar. E Ele continua usando as mulas
Ele continua usando as mulas até hoje. Então, essa não é a questão. Deus pode até usar quem Ele quiser. Ele usa os seus instrumentos, Ele sempre usou os seus instrumentos através da história da humanidade. Então, se está na palavra, olhe lá, olha na palavra. Você não precisa ficar correndo atrás dessas coisas. Se Deus quiser usar alguém, Ele pode usar. Mas você tem a palavra. Você tem a palavra na tua vida. Você tem a palavra na tua casa. Você tem o Espírito Santo de Deus e você tem a palavra. Você só não tem a revelação, sabe por quê? Porque você não busca. Porque você prefere ir atrás de respostas fáceis. Entende isso? Tem gente que fala, poxa, mas eu leio, eu não tenho revelação e tal. Gente, a gente só não tem revelação porque não estuda, porque não busca, porque não medita na lei do Senhor. A gente quer resposta fácil. A gente prefere ir na cartomante evangélico, cartomante gospel. A gente quer que as pessoas adivinhem o futuro. Qual vai ser o nosso futuro? Agora, meus amigos, pule fora disso, saia fora dessas coisas. Ouça a palavra de Deus. Ouça aquilo que Deus tem a dizer para você através da palavra. A Bíblia diz, gente, Hebreus 4:12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e a palavra ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, quando ela é lida, ela vai discernir a intenção do coração se está certo ou se está errado. É a palavra que vai discernir. É a palavra que nos defende. O salmista diz, Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11, diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Gente, é a palavra que nos livra do pecado. É a palavra. Nós precisamos amar a palavra. Nós precisamos meditar neste livro. Precisamos cantar a palavra. Precisamos exaltar a palavra. A palavra vai gerar fé. A palavra é que gera fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. Mas eu quero encerrar com vocês dizendo o seguinte, que a boa notícia neste dia, nesta manhã, é que nós temos à nossa disposição todos os recursos para nós vencermos esta batalha, esta luta. Nós temos, como disse Paulo, nós temos o cinto da verdade, nós temos a couraça da justiça, nós temos os pés calçados com o evangelho da paz, nós temos o escudo da fé, nós temos o capacete da salvação, e nós temos a espada do Espírito. E em meio a essas batalhas, Jesus nos garante sermos mais que vencedores. Que seja assim na sua vida. Que seja assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nesta manhã eu quero orar por você. Vamos orar juntos e eu também quero orar por você. Pai, eu te agradeço pela tua palavra nesta manhã. Eu te louvo porque o Senhor tem falado conosco nesses dias. Tua graça, teu favor, tua misericórdia, tua bondade tem nos alcançado. Eu te louvo, Senhor, por tudo aquilo que nós ouvimos nesta manhã, sobre este enfrentamento espiritual. Nós temos armas à nossa disposição. Nós temos todos os recursos necessários que o Senhor nos deixou, o Senhor deixou à disposição para nós vencermos esta luta. Como nós vimos nesta manhã, Senhor, nós temos o cinto da verdade, nós temos a couraça da justiça, nós temos os pés calçados pelo evangelho da paz, nós temos o escudo da fé, nós temos o capacete da salvação, nós temos a espada do Espírito. Oh Deus, que possamos definitivamente entender esta verdade
e usarmos estas armas no enfrentamento, nesta batalha contra o nosso inimigo, que é Satanás. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a entendermos estas verdades, que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas sejamos praticantes desta palavra poderosa. Em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos e pedir a Tua bênção sobre a vida deles, sobre o lar, família, os filhos. Oh, Pai, que a Tua graça, Tua misericórdia, Tua bondade, o Teu favor alcance cada um deles. Em nome de Jesus, livra os meus amigos de todo ataque do diabo, todo ataque do inferno, toda opressão. Quantas pessoas estão oprimidas nesses dias? O diabo tem oprimido tanta gente diante do momento que nós estamos vivendo, Senhor. Diante deste momento de pandemia, o diabo tem oprimido tanta gente, tem causado mal, tem atacado a vida de muita gente, causando desgraça, causando mais destruição. Nós rejeitamos isso e nós tomamos posse da armadura de Deus, da armadura do Senhor nesta manhã. Oh, Pai, eu oro e eu sei que o Senhor está realizando nesta manhã um milagre, curando aqueles que precisam de cura, quer seja no corpo, no espírito, na alma, nas suas emoções, que sejam tocados agora pelo Teu Espírito Santo e que haja cura no nome poderoso de Jesus. Eu oro, Senhor, dá-nos uma semana abençoada, guarda-nos e livra-nos do mal. É a minha oração nesta manhã, crendo que o Senhor vai fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Tu és fiel, Senhor, e nós cremos assim, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém e amém.